Salve galera, boa noite. Bora para mais um vídeo. Esse vídeo eu esperei bastante tempo para fazer. Inclusive eu gravei ele, o vídeo que vocês vão assistir depois dessa iniciação que eu vou dar aqui. Eu gravei ele faz bastante tempo. E por que eu não postei? Por mais que eu sei que é um problema que bastante dono de Ninja sofre, né, com aquele barulho do tec 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 por conta do tensor da corrente de comando. Eu fiz um esqueminha aqui e quis, né, rodar com a moto, andar bastante tempo para ver se não ia voltar o barulho, para ver se não ia gerar algum problema na moto, certo? Porque eu já tinha feito esse procedimento numa Hornet que eu tive e usei ela praticamente um ano, não tive problema, tá? Desde que você tome alguns cuidados, mas assim, não me responsabilizo, né? Se você quiser fazer, beleza. Mas por que eu parti para esse esquema? Porque aquele tensor que estava nela, o anterior, o original, vamos supor, que veio na moto, ele veio a dar problema. Aí o antigo proprietário da moto tinha acabado de instalar um novo, original, uma oficina mecânica conhecida até, chama Target Racing, lá em São Paulo, que é a que o Durval Careca faz os vídeos lá, que é o Padrélio, né, que é o mecânico que toca lá. Então assim, foi feito num local decente, foi colocada uma peça original. Quando eu comprei a moto, ele falou, acabei de trocar o tensor, tá zero, até me deu a nota fiscal e tudo. Vamos supor, 3.000, 4.000 quilômetros depois, a moto começou a apresentar o barulho novamente. Eu falei, poxa vida, né? Realmente o negócio é problemático. Então eu falei, eu vou fazer o que eu fiz na Hornet. Se fosse o problema de uma peça paralela, alguma coisa, compraria a original e resolveria o problema. Mas nem a original resolveu o problema. E o tensor que eu tô falando, galera, é isso aqui. Essa peça cinza aqui, ó. Que no caso é ela que estica, para quem é leigo assim, só para entender. Aqui embaixo tem uma engrenagem e aqui em cima vão duas, né, que é os dois comandos da moto, né, que é o que faz o trabalho nas válvulas, certo? Essas engrenagens de cima são ligadas por uma corrente com a engrenagem de baixo. Vou explicar de um jeito bem simples aqui, só para entender, tá, para ficar bem resumido. Então, tem essa corrente, né, como se fosse a corrente da moto ali também. Essa corrente tem uma certa folga, né? O ajuste dessa folga é feito por esse tensor, né? Esse tensor é automático, conforme a corrente vai criando um desgaste, vai tendo um desgaste entre as próprias engrenagens, a corrente, tem um guia, vai criando essa folga, ela vai ficando mais bamba. E esse tensor, ele vai empurrando ela para ela ficar sempre esticadinha, certo? Para não ficar pulando. Então, conforme ela vai bambeando, ele vai empurrando o guia na corrente. Acredito eu que seja mais ou menos assim para vocês poderem entender. Então esse tensor ele vem dar problema na mola dele. Na hora que a corrente bambeia, acredito eu, ele não segura, ele acaba voltando e fica batendo, tá? Fica fazendo esse barulho de batida, parecendo que tá batendo válvula e tal. Assim, eu tô falando caso você já tenha diagnosticado que o problema da sua moto seja o tensor, tá? Eu vou até explicar como uma forma de diagnosticar, caso você tenha o barulho na sua moto, mas cara, será que é o tensor? Será que é válvula? Então, assim, no vídeo que vai vir a seguir, eu mostro como fazer o teste, se é o tensor, né? Que você vai colocar uma chave fenda bem aqui. Você vai tirar esse parafuso, que na verdade o original aqui é um parafuso 10. E nesse parafuso 10, você remove ele, vai vir um O-ring e o parafuso bem curtinho. E aí dentro, aqui dentro do tensor, tem uma fendinha no regulador. E aí você coloca a chave de fenda e dá partida na moto. Se a chave de fenda ficar pulando, sim, ela ficar trepidando, é porque a mola tá bamba, tá? Tipo assim, tá sem ação, tá fraca, sei lá. Você gira para um lado, o barulho cessa, porque ele dá uma tensão na mola ou estica um pouco mais a correntinha e aí ele dá uma firmeza e aí para de fazer o barulho. Só que se você tirar a chave de fenda, ele vai retornar essa regulagem de novo, ele vai retornar para trás. Então ele começa a bater, tá, novamente. Mas você fazendo isso, você já constata que realmente o barulho vem proveniente do tensor, tá? Se você girou, cessou o barulho, é porque vem proveniente do tensor. Então tá, o vídeo tá ficando longo, mas eu quero explicar para assim, vocês entenderem o que vocês estão fazendo, tá? Para não fazer errado. Até então, quando você for girar para poder travar, né, que no vídeo eu acho que eu nem falo sobre isso, eu só falo que eu giro, no sentido, se eu não me engano, é anti-horário, ou horário, não sei. Mas no vídeo eu falo o sentido que você gira para ele poder dar atenção e parar o barulho. Só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai pegar e vai fazer assim, ó. Por exemplo, colocou a chave lá, né? De lado, assim, lógico. Mas colocou a chave, aí girou, parou o barulho. Aí você, não, vou dar até mais um aperto para ficar garantido. Não faça isso.
Se você tensionar demais, é a mesma coisa que você pegar a relação da moto. Por exemplo, a relação aqui, ela tem que ter uma folga mínima, né, na relação. Aí quando você vai tensionando lá, você vai deixando esticada a corrente de comando. Se você tensionar demais, né, ela vai trabalhar enforcada. E aí você acaba tendo um desgaste elevado. Por exemplo, se fosse numa corrente, ia ter um desgaste, uma ovalização do pinhão. E aqui você pode estar tendo um desgaste no próprio colo onde vai apoiado os comandos, tá? Então você pode gerar um desgaste onde ele vai apoiado ali no colo dele. Então tem que tomar bastante cuidado. Na hora de apertar, você até pode pedir para uma pessoa ficar aqui no corta-corrente da moto e você pega e vai girando assim, e vai prestando atenção. Quando o barulho parar assim, sumir, você já pede para a pessoa desligar e segura a chave naquela posição. Não aperta mais, não tem necessidade. Parou o barulho assim, você sentiu que já sumiu e vai na manha mesmo, devagarzinho. Parou o barulho, parei a regulagem. Pede para a pessoa desligar a moto. Desligou a moto, tira a chavinha e faz o procedimento que eu vou mostrar lá. De colocar as arruelas para medir até onde o parafuso tem que ir para encostar, que provavelmente vai ser essa mesma quantidade aqui, certo? Que é o que eu vou mostrar no vídeo. Tem 1, 2, 3, 4 arruelas, né? E o parafuso com o tamanho que eu falo também lá no vídeo, certo? E ele vai encostar nesse parafuso que faz a regulagem. Então ele encostando, ele vai pressionar o parafuso e o parafuso não vai ter como voltar. Então, ou seja, ele vai ficar com essa folga travada, né? Então ele passa de ser um automático para ser um tensor mecânico, né? Um tensor manual. Então você faz a regulagem e conforme o tempo, depois de muito tempo, né? Que até hoje, por exemplo, já rodei mais de 10 mil quilômetros com tensor assim, mais de, vamos falar aí, quase um ano também, já com tensor desse jeito, e a moto não, eu acho que tem um ano já, e a moto não apresentou mais barulho, certo? Resolveu o problema. Então assim, essa é a dica, tá? Ao meu ver, é uma dica muito bacana, porém tem esses cuidados. Por isso que eu quis fazer esse vídeo antes, explicando com calma, para você saber o que você está fazendo. Não tipo, o cara do vídeo mostrou que é só apertar, colocar o parafuso e ser feliz. Não, se você apertar demais, você vai tensionar a corrente demais, vai forçar o comando, tipo assim, ele vai trabalhar enforcado, carcado para baixo, e aí você desgasta o colo onde vai apoiar os comandos, tá? Então, toma cuidado aí. Mas fez isso, colocou o parafuso, acabou, galera. Não tem mais barulho na moto. A moto funciona redondinha. Já faz muito tempo que eu tô com a moto assim. Quis fazer o teste, né? Rodar bastante com a moto. A moto não veio apresentar mais nenhum barulho. Essa Ninja aqui era minha, né? Hoje é da minha esposa, né? Pode ver que ela tem vários detalhes rosas aí, né? Slider e tal. Mas ainda continuo fazendo o conteúdo dela no canal. Motinha bem bacana. E tá à venda, tá, galera? A motinha que tá à venda aí, bem completinha de acessório. Tem protetor de radiador, farol de LED diferente, né? Escapamento full, manutenção em dia, slider de balanço, slider de motor, né? Se for, quem for comprar for menina, já é uma moto que já tá pronta, né? Em questão de esteticamente falando, né? Fora os outros acessórios, pisca-alerta, eliminador de rabeta, tem as peças original, então é uma motinha bem completa. Bom, fiz o merchan aí, mas então é isso. Aí fiquem com o vídeo aí. Galera, tô ainda com a Ninja da minha esposa aqui. Fiz o procedimento, né, que eu filmei pra vocês, de dar a pressão na mola. Coloquei na moto. Primeiro dia top, não fez barulho, tava redondinho. Depois voltou a fazer o barulho de novo. Então eu vou partir com uma outra dica que eu fiz na minha Hornet, tá? O que eu fiz? Quando eu tinha uma Hornet carburada, eu tive que fazer o mesmo esquema, fazer esse automático funcionar tipo um mecânico, tá? Que aí eu regulo ele e travo ele numa posição, certo? Coloquei na minha Hornet, usei mais de ano, nunca deu problema, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu peguei, medi qual que era o espaço do parafuso encostar lá dentro do onde você gira, né? Porque você gira aquela fenda lá dentro para dar o aperto. Depois que você regula, né, coloca ele na moto, você vai dar partida na moto e vai regular. Vamos fazer aqui só para você entender. Tá batendo. Eu vou até que a chave fica pulando. Tá vendo? Ó, apertei. Parou o barulho. Parou de bater, tá vendo? Só que depois ele volta a bater. Então, eu aperto, para o barulho. Solto
para saber se realmente é o tensor ou se é... Desliguei aqui a moto aqui, mais fácil para explicar. Se você tá com aquele tec-tec no motor e não sabe se é o tensionador ou se é algum problema no motor, tá, em si, você pega uma chavinha fenda bem fininha, né, pequena. Eu tô pegando aqui esse bits aqui, tá, de uma caixa de ferramenta ali, mas você pode estar usando outro tipo de ferramenta. Você vai tirar o parafuso 10 que vai aqui, tá, que é esse aqui. Ele vem até com esse org aqui. E aí você vai dar partida na moto e vai colocar. Se a chavinha ficar pulando igual eu mostrei, é porque tá com problema aqui na mola, tá? E aí você gira pro lado sentido anti-horário e aí ele vai parar o barulho. Se você girar o horário, ele vai aumentar o barulho, certo? Mas é isso. Fiz aqui, né, a fixação dele. Já fiz o tensionamento. Agora eu vou estar colocando, né, um parafuso aqui com a mesma rosca e com o mesmo diâmetro, só que com a rosca mais comprida, para ele encostar nessa regulagem e não deixar ela voltar para trás, porque eu aperto e depois ela volta. Então encostando nela não deixa ela girar de volta. Isso foi o que eu fiz na Hornet. Então vamos fazer o teste para ver se funciona. Peguei um parafuso Allen aí, tá? Uma arruela, porque esse aqui já vem praticamente com a arruela, né? E é um parafuso Allen 6mm e aqui o tamanho da rosca ela tem que ser no máximo 1,5 cm. No máximo e no mínimo, né? Não, pode até ser maior, só que aí você tem que colocar arruelas, né? Para ir chegando a ponto de encostar lá no final e não sobrar parafuso para fora, não ficar com folga aqui. Então, por exemplo, se for com folga, tira o parafuso, coloca mais uma arruela dessa, até dar o espaço, certo? Aí coloca o O-ring aí de novo e vamos ver. Galera, ó, fiz o primeiro teste aqui e funcionou perfeito, tá? Só que ficou faltando umas arruelas para chegar. Eu fui até com o parafuso encostar, não dá muito aperto, tá? Porque a rosca, senão você espana a rosca ali dentro. Então até encostar, você sentiu que deu uma pressãozinha já de aperto, parou. Dei partida na moto, ficou funcionando aqui um minutinho aqui, que era antes com 10 segundos já começava a bater já o tensor e não soltou mais. Então aí agora eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 arruelas. O O-ring tá lá já, ó. Vocês podem ver. E começo rosqueando na mão, tá? Por quê? Porque se tiver fora do lugar da rosca, eu não estrago a rosca. Então ele tem que entrar livre com a mão no começo, depois ele começa a precisar da chave, mas no começo tem que ser com a mão. Olha lá, foi com a mão até aqui, tá vendo? Sobrou um espacinho, agora vem com a chave aqui. Eu já peguei um parafuso Allen, porque facilita aqui pra dar um aperto na chavinha de catraca. E agora eu vou até ele dar o apertinho que eu falei pra vocês. Aí, ficou firme. A partir agora na moto. Vamos ver se vai voltar a bater. Senão eu tiro uma arruela pra apertar um pouco mais. Resolver aqui o problema. É isso aí. Agora só alegria. Espero que vocês tenham curtido a dica aí. A moto da minha esposa, ela deu uma personalizada aí, ficou bem legal. E frisando, tá, galera? Eu não sou a favor de fazer gambiarra, ainda mais nesse tipo de moto, né? Mas como é um problema que já apresentou uma vez, foi substituído por uma peça original e novamente apresentou problema, a gente vê que não é... Na verdade, é um problema crônico da Kawasaki, ZX6, algumas outras motos da Kawasaki também apresentam esse barulho, R6N, se não me engano, Ninja 300. Assim, não sou a favor de fazer gambiarra nesse tipo de moto. Na verdade, em nada, né, é bom fazer gambiarra. Se tiver como colocar uma peça original, decente, que resolva o problema, beleza. Mas nesse caso, se eu trocasse a peça, ia voltar a fazer o barulho de novo. Então, por isso que eu acabei... tomando esse outro caminho, né? Que resolveu o problema da moto,
não tá prejudicando, né? Por exemplo, já tô com a moto faz tempo, eu já rodei bastante e até agora nada. Então assim, é só ter cuidado na hora de apertar. Ali não apertar muito, sabe? Só dar só aquela chegadinha e parar de desligar a moto, travar o parafuso e já era. Desculpa que o vídeo ficou longo, mas eu acho que é necessário, tá, fazer essa explicação, porque se não ficar bem explicadinho, às vezes vocês vão fazer o procedimento, vai fazer errado e vai danificar o motor de vocês e o prejuízo vai ser grande, tá? Aí, acabei ligando a moto aqui só para vocês verem, tá? Sobre os faróis dela aqui. Eu coloquei 2 projetores H7, tá? Que eles, diferente dos outros H7, ele tem uma função de luz alta, certo? Que geralmente nas lâmpadas H4, né, que tem essa função. Então ficou a baixa nos 2 faróis, tá? A moto não fica mais caolha e a alta também. Até aqui, ó. Se eu der luz alta, tá vendo? Aí abre o portão eletrônico também, porque tem um aparelhinho instalado aqui, dá um toque na luz alta. Mas isso aqui tem tudo vídeo no canal explicando certinho, tá? Como é que faz a instalação disso. Tô mostrando pra vocês porque é um dos acessórios que tem na moto, fora pisca-alerta, né? Que é bem bacana dela aqui. Se você der seta, não precisa de botão, nada por fora, ó. Dá seta pra um lado, seta pro outro, seta pro outro lado, tá vendo? Ligou o pisca-alerta. Muito show de bola. Tem o escapamento aí, o vídeo do escapamento full da HP Racing, né? Um projeto que foi feito exclusivo para essa moto aqui, apesar assim, exclusivo, vírgula, né? Foi o primeiro escape deles e eles colocaram no mercado aí para vender. Escape que deu uma boa diferença no desempenho, não mudou o consumo da moto, tá? E o ronco fica bem legal. Mas isso aí tem tudo no canal, tem vários vídeos dela no canal, né? A instalação da bolha também que a Full Pro mandou, né? Patrocinando o canal, como a HP também mandou o escape patrocinando o canal. Na verdade eu levei a moto para eles desenvolverem esse primeiro escape. Então é uma moto bem legal, bem diferenciada. Gosto muito da Ninja, tá? É uma moto que tem presença, anda bem, não é gastona, manutenção muito bacana, tipo assim, não é uma manutenção cara. É uma motinha que eu já tô aí há mais de 2 anos aí e não tem dor de cabeça, certo? Só manutenção normal, né, da moto. Então, assim, é uma moto que eu recomendo bastante, tá? Mas é isso, galera. Esse vídeo é pra quem provavelmente já tem Ninja, né, e tá sofrendo com esse barulho. Desculpa mais uma vez o tamanho do vídeo, mas eu achei necessário, tá, explicar isso com calma, pra vocês entenderem o que vocês estão fazendo, pra não a solução do problema gerar outro problema, certo? Então é isso, galera. Fiquem com Deus e espero que fique claro. Caso você não entenda, pode perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo. Aí, se necessário, eu passo no meu Instagram e aí a gente mostra um vídeo e tal, explicando certinho. Quem curtiu, quem ajudou, deixa o like, né? Se inscreve aí no canal, tem bastante vídeo da moto, tem bastante vídeo de outros veículos. E assim, você ajuda a fortalecer o canal também, né?